Assista no E aí, Doutor. Que bactérias tem no seu sofá? Esses são os micro-organismos que vivem no seu colchão, tapete e estofados em geral. Os sintomas de um tipo de câncer extremamente fatal. O que eu vou mostrar agora é o pâncreas com a doença, com o câncer. É esse aqui. O doutor sai molhado no palco do E aí, Doutor. Quanto nosso corpo precisa de água? Veja agora. Dr. Antônio Spreusser, clínico geral e médico de família, apresenta agora E aí, Doutor? Esse é o E aí, Doutor, o seu manual diário de saúde. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Assistir é o melhor remédio. Está com alguma dúvida? Então, pergunte agora. Quem tem perguntas? Tem muitas perguntas. Você primeiro. Liliane, vai. Desde criança, eu tenho coceira na garganta. E toda vez que eu coço ela sai um som alto. E eu gostaria de saber o porquê desse som e o porquê dessa coceira. Bem, o que está acontecendo é que, geralmente, quem tem coceira na garganta e bem atrás, como você falou, e melhora quando você faz o som, são processos alérgicos. Desde criança, às vezes, a gente nasce já com alguma alergia, e essa alergia dá muito no nariz, que é a rinite, e da faringe, chamada faringite. E a alergia é o campeão dessas causas aí, tá bom? Procure tomar chá, leite, mel, se alimentar bem, tomar bastante líquido, ok? E evitar ambientes poluídos. Obrigado pela sua pergunta. Quem mais tem perguntas? Olá. Meu nome é Carla. Carla, tudo bem? Bom, doutor, eu tenho uma dúvida. Quando eu era criança, eu tive problemas de crescimento. Em decorrência disso, eu tomei durante um bom tempo injeções de hormônio. E uma moça, um tempo atrás, me falou que com essas injeções eu não poderia mais engravidar. Eu gostaria de saber se isso é verdade. Obrigado, Carla, pela pergunta. Pode sentar. Normalmente, a criança ela pode ter um baixo desenvolvimento quando nasce. Tomando essa reposição, que a gente chama de reposição hormonal, que é o hormônio de crescimento, você volta a ter uma estatura normal como a sua, por exemplo. Você não é baixinha. Os órgãos internos também crescem proporcionalmente. A hora que você para o tratamento, você tem vida normal e você pode engravidar, sim, normalmente. Mas procure seu médico para ter certeza disso, ok? Obrigado. Bem, nas ruas, tem muita gente querendo tirar as dúvidas comigo. Vamos ver qual é a pergunta de hoje. Eu gostaria de saber se pimenta do reino ataca a hemorroida. É verdade, mas só em quem já sofre do problema ou tem predisposição a tê-lo. A pimenta causa irritação direta das nossas mucosas. A mesma sensação de queimação que sentimos na boca pode causar irritação e piora dos sintomas da hemorroida. Por isso, deve-se evitar os alimentos picantes e condimentados e dar preferências às fibras. Tem muita gente mandando dúvidas por e-mail. Vamos ver qual é a pergunta do Roberto Clemente Maurício, de Garanhuns, Pernambuco. Vamos ver. O Roberto pergunta: eu gostaria de saber quando uma pessoa é considerada obesa. A sua pergunta é muito interessante, porque a obesidade é uma doença que causa o acúmulo excessivo de gorduras no organismo e pode ser medida pelo índice de massa corporal, que é o IMC. E para calcular o índice de massa corporal, você divide o seu peso em quilos pela sua altura ao quadrado. Eu vou mostrar como que a gente faz isso. Eu preciso de um voluntário. Quem pode ser voluntário? Você? Como vai? Qual o seu nome? Alain. Vem comigo aqui. Vamos calcular juntos o seu IMC, olha. IMC, Índice de Massa Corpórea, tá bom? A gente vai ver. Então, a fórmula é assim, peso dividido pela altura vezes altura, tá bom? Se essa relação for de 15 a 20, você está abaixo do peso. Se essa relação for de 20 a 25, você está no peso bom. Mas se você tiver de 25 a 30, você está de sobrepeso.
Agora, de 30 para cima, você já está obeso. E de 35 a 40, ou até acima de 40, é o que a gente chama de obesidade mórbida. Qual o seu peso? 110 quilos. Qual a sua altura? 1,67. 1,67 m vezes 1,67 m. Vamos ver quanto dá seu IMC. 110 dividido por 2,78. Vamos ver. 39,5 de IMC. Ou seja, você está muito acima dos 20 a 25. Então você é considerado obeso. A gente precisa mudar um pouquinho o teu estilo de vida, hein? Você concorda? Você faz atividade física? Não. Você se alimenta bem? Assim, bem pode ser que você se alimente muito bem até. Bem. Mas você come fruta, verdura, legumes? Como? Vamos começar a treinar um pouquinho, fazer atividade? Vamos. E fechar a boca, tá bom? Tá bom. Parabéns, obrigado pela tua ajuda, viu? Caminhar todo dia. Bem, agora, eu vou querer uma mulher para fazer esse cálculo. A senhora? É, muito bem. Qual é o seu nome? Meu nome é Sueli. A senhora vem comigo? Agora eu vou medir o seu IMC. Então, o peso dividido pela altura vezes a altura, tá bom? Vamos ver qual o seu peso. Eu tenho 79 quilos. 79 quilos. Qual a sua altura? 1,60 m. 1,60 m vezes 1,60 m. E essa relação vai dar 2,56 aqui no denominador e o numerador é 79. O seu IMC é 30. Olha aqui onde é que a senhora está, ó. 25 a 30. A senhora está de sobrepeso para entrando na obesidade, mas ainda está ali no sobrepeso, obesidade. Então, a senhora faz atividade física? Nenhuma. Nenhuma. E a senhora come verdura, legumes, fruta? Sim, Come? sim. Doces? Não muito doce, chocolate. Chocolate? Muito bom. Chocolate é bom, né? É muito mas bom. dá o quê? Ó o que dá aqui, ó. Vamos diminuir, tá bom? Tá certo. Obrigado pela sua Obrigada. participação. Obrigada. Obrigado. Respondendo a sua pergunta, nós sempre levamos em consideração o IMC, ok? Obrigado pelas perguntas. Quero que você olhe ao seu redor, aí na sua casa. O sofá está no lugar, o tapete está limpo. Tudo parece estar perfeito, certo? Errado. Nesse momento, a sua casa pode ser um reservatório de germes. E é justamente o que os seus olhos não conseguem ver. Esses são os micro-organismos que vivem no seu colchão, sofá, almofada, tapete e estofados em geral. São ácaros e fungos que, nesse exato momento, estão dividindo a sala e o quarto com você. Está aqui o técnico Rafael Florencio, que trouxe um aparelho capaz de retirar os ácaros e fungos de estofado. Rafael, seja bem-vindo, como vai? Eu soube que você trouxe uma máquina, né? Isso, e esse equipamento, ele é o único no mundo que é capaz de tirar, de extrair ácaros, mofos, fungos e bactérias dos colchões e dos travesseiros e de todos os tipos de estofados. E como é que ele funciona? Ele aspira? Isso, exatamente. A primeira função dele, ele aspira toda a contaminação e, diferente de um aspirador de pó convencional, ele deposita toda a contaminação num recipiente com água. Com água. E depois você joga essa água fora e fica livre de toda essa contaminação. Mostra agora, faz Ok. só uma demonstração para a gente ver. Então eu vou utilizar esse paninho limpo apenas para a gente conseguir visualizar A sujeira. essa contaminação. Vamos ver. Está pondo o paninho ali na boca da mangueira, que vai ligar na máquina. E essa máquina vai fazer uma sucção. Olha lá, ligou. Está passando no sofá. E isso acontece na casa de todo mundo, né? Você que está em casa vendo, o seu sofá que você está sentado, agora ele vai desligar. Você viu que foram 15 segundos aproximadamente, né? E agora ele tira a mangueira e a gente vai ver lá, olha o que, só de passar no sofá, olha ali o que saiu na mão dele, ó. Para cuidar bem da higiene da sua cama, é preciso trocar a roupa de cama no mínimo uma vez por semana ou sempre que for necessário. É recomendável que você coloque travesseiros e cobertores ao sol, pelo menos uma vez por mês. Eu estou aqui agora com o Dr. Marcos Antônio Cirilo, infectologista, e vai dizer quais doenças podem ser causadas por ácaros e fungos. Dr. Marcos, seja bem-vindo ao programa. Como vai? Tudo bem? Muito obrigado. Marcos, quais são as principais doenças que os ácaros e os fungos, esses que estão em casa, no sofá, tudo que a gente está falando aqui, pode causar
para a gente, hein? Bom, nós temos doenças comuns, como micose de pele, causada pelos fungos, mas nós podemos ter doenças muito mais severas, como micose de pulmão, micose de nariz. E a gente nunca pensa nisso, Você nunca vai pensar, então vai depender muito da sua imunidade. E o ácaro, ele pode te dar também uma alergia de pele, um eczema, mas ele pode te dar uma rinite alérgica, isso levar você a uma rinocinusite crônica, a uma pneumonia até alérgica e levando uma pneumonia bacteriana no futuro. Então, de doenças simples de pele e respiratória até doenças também mais complicadas de pele e sistema respiratório. Agora, Marcos, uma coisa interessante que acho que está todo mundo curioso agora, né, e preocupado, é a cama, onde a gente dorme. A gente fica 7 a 8 horas dormindo. A cama em si, o lençol e os travesseiros, eles podem ter ácaro e você respirando aquilo à noite, você pode se contaminar com isso? Não, sem dúvida, a sua cama, o seu lençol, o seu travesseiro contém milhões de ácaros, milhões de bactérias e milhões de fungos e você está dormindo todo dia com essa microbiota. Isso acontece em todos os lados. E aí, como é que faz? Não, isso é que você tem uma imunidade que faz com que você combata esses agentes. Vai depender do seu equilíbrio. E o nosso organismo está preparado para isso. E o colchão, hein? O colchão também é um, colchão, depósito de bichos? O colchão é um depósito de 1,5 metro por 2 metros de vários tipos de micro-organismos que vivem junto com a gente. Agora eu queria saber o seguinte de você que é o especialista nisso, hein? Vamos lá. Quando é que você sugere para todo mundo trocar o colchão? Bom, primeiro você tem que ver o que o fabricante do teu colchão, daquela marca, diz para você. Entendi. Segundo, você tem que ver a ergonomia, quer dizer, ele tem uma densidade. Certo. Aquela densidade está adequada para o meu peso? E depois você tem que ver o estado do teu colchão. Vamos dar um pulo lá, que eu vou te mostrar um colchão aqui. Vamos ver o colchão. Eu estou falando com uma sumidade no assunto e a gente tem que aproveitar o conhecimento do Dr. Marcos. Marcos, aqui a gente tem um colchão, ó, tá vendo? Eu vou até fazer isso daqui para a gente observar o seguinte. Normalmente em casa você tem uma colcha, o lençol, o de baixo e finalmente esse colchão aqui. Se você senta nesse colchão com a roupa da rua, por exemplo, a gente que está no hospital, né? A gente chega em casa, vocês que estão em casa chegam com a poeira do corpo, senta aqui. Você acha que só de eu sentar assim eu já posso transmitir algum ácaro ou fungo para a cama? Você transmite ácaro, fungo, bactéria, vírus que ficaram na sua roupa e vão permanecer por alguns dias até, tanto tecidos plásticos como tecidos de algodão, e você vai passar isso aí, aquele germe que estava no metrô, que estava no banco da praça, você vai transmitir para o seu colchão. Também vai. Seguramente. Além de limpar o ambiente, você precisa manter a casa arejada e livre de infiltrações nas paredes e goteiras no teto. Agora, o Rafael, nosso convidado, vai mostrar o que estava escondido nos estofados. Dr. Marcos, olha aqui, olha. Isso aqui foi aspirado do sofá. Uma pessoa que respira esse pó, que pode estar contaminado, pode passar mal na hora ou depois, né, Marcos? Provavelmente. Ou na hora, ou mais provável, alguns dias ou semanas depois. O que você aconselha para todo mundo que está vendo o nosso programa, nesse Brasil inteiro agora? A limpeza periódica do teu sofá, da tua cama, arejar bem o ambiente. Você tem que se alimentar bem, tomar bastante líquido, praticar esporte, para que você tenha uma boa resistência a esses germes. Porque aqui nós temos milhões de ácaros, milhões de bactérias, fungos, milhões de vírus e milhões de células descamadas que servem de alimento para esses ácaros e para esses fungos. Entendi. Então você vai ter contato toda hora. Então você tem que se manter em bom estado de saúde para poder combater. Entendi. Rafael, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Obrigado. Eu gostaria de convidar o Dr. Marcos a voltar na nossa bancada. Aqui esse é o material isolado de um sofá que está na sua casa, como na minha, como na do Dr. Marcos. O que a gente costuma fazer, o Dr. Marcos está pondo um par de luva, é levar isso agora dentro de um laboratório e fazer uma técnica que todo mundo conhece, que é o isolamento e a cultura. A cultura é quando você põe esse material num meio ou numa placa, como essa daqui, né, Dr. Marcos? Isso. Essa é uma placa que a gente coloca esse material e essa placa é rica em açúcar, aonde o bicho gosta de crescer. E aí, como é que é feito o resto, Dr. Marcos? Bom, o que nós temos aqui, nós temos fungos e bactérias. Da onde que eles vieram? Esse aqui é um fungo que saiu de uma parede de uma casa. Eu posso mostrar? Por favor. Esse aqui saiu de um morango
e de um mamão. Isso aqui saiu da... É aquele fungo que vive nas frutas que você tem em casa quando você não lava a fruta e come essa fruta sem lavar, que você trouxe do mercado ou da feira. Isso está na casca, da fruta. Isso aqui, se você tira a casca da parede, que é úmida, que você está vendo, a umidade, coloca nesse meio de cultura aqui, que a gente falou agora, olha o que cresce. Fungo. Isso está lá dentro. Então, às vezes, você tem uma criança com alergia, com rinite, com tosse. Olha onde é que está, às vezes, o bicho, ó. Dentro da sua casa, não é, doutor? E esse aqui nós tiramos da unha e do pé de um paciente. É uma micose de pele e unha de uma pessoa e o fungo cresceu aqui. E isso daqui, você vai roer a unha depois, você vai cumprimentar uma pessoa e você está com um bichinho que é um fungo também e que pode ser doente e te deixar doente. E vai ficar. E essa micose de unha, você vai demorar 1 ano para tratar essa micose com medicação que você tem que tomar semanalmente por 1 ano. Quando é que cura, né? Normalmente volta. E normalmente volta. E não adianta tirar a unha porque o fungo está embaixo da unha. Então, gente, isso aqui que todos estão vendo agora, que sirva de exemplo para esse programa que serve para informar o nosso povo brasileiro. E se você quer livrar a sua família de problemas de saúde como esses, siga as nossas dicas. Use água, sabão e detergente para cuidar da manutenção dos estofados da sua casa. Doutor Marcos, mais alguma sugestão? Não, eu acho que nós gostaríamos de falar a importância da lavagem e higienização das mãos. Como o doutor Antônio falou, eu venho da rua, eu tenho que lavar a mão, eu não vou abraçar e beijar nenhum parente, principalmente velhos e crianças, sem me higienizar minhas mãos, lavar com água e sabão. Quando possível ou se necessário, usar o álcool gel, deixar na bolsa, se eu for comer fora de casa. Então isso é muito importante para que esses germes que existem conosco e no nosso ambiente não nos causem um dano à saúde. Excelente, eu queria agradecer a sua presença no nosso programa. Muito obrigado. Foi de extrema valia. Muito obrigado. Obrigado. Hoje, no nosso Enigmas do Corpo, vamos falar sobre o câncer de pâncreas, um dos tipos mais devastadores da doença. Acompanhe conosco. Meu nome é Leandro, eu sou advogado. Eu perdi meu pai há quase 2 anos, vítima do câncer de pâncreas. Ele foi fazer uma viagem para visitar minha irmã, né, que mora em Fortaleza. Foi fazer um check-up, aí quando foram fazer o exame, aí descobriu e já estava bem avançado. Os médicos nos disseram que era 3 meses de vida só. Isso é uma coisa que desequilibra todo mundo, ninguém esperava isso. Né? Uma pessoa super positiva, uma energia tremenda e de repente fala, olha, são só mais 3 meses. Você tem um diagnóstico de que a pessoa está doente, pode vir a falecer, mas você olha para a pessoa e a pessoa irradia alegria. A reação dele foi muito melhor que a nossa. Ele encarou assim positivamente no sentido de, eu vou lutar contra, enquanto todo mundo ficou desesperado. Eu acho que tanto ele quanto a gente não acreditávamos que seria apenas 3 meses. Então foi essa corrente que fez com que ele viesse a viver por mais 2 anos e meio, 3 anos. Eu não consigo acreditar, eu sinto que ele não se foi. Eu não acreditei e não acredito até hoje que ele tenha falecido. Não é todo mundo que tem a força que o senhor Odi teve. Esse tipo de câncer é realmente preocupante. Eu vou apresentar hoje os 3 principais sintomas de câncer de pâncreas. E quem vai me ajudar é o meio atacante do Nacional de Portugal, Tiago Gentil. Tiago, seja bem-vindo. Como vai? Você tá bom? Quer dizer que você tá jogando em Portugal, Tiago? E como é que tá a vida? Tá bom, né? Agora voltamos de férias. Eu sei que você joga na Ilha da Madeira. Feio lá, né? Gostoso, né? Bom, é um prazer tê-lo aqui, um atleta de ponta no nosso programa, mas o assunto é muito sério e a gente está falando sobre o câncer de pâncreas. Eu vou te convidar para vir aqui, Tiago. Você fica desse lado aqui um pouquinho para mim. Você sabe que todo nosso assistente tem que colocar um jaleco, que a gente vai mexer e manipular em peças do corpo humano. E eu também vou colocar o meu jaleco. Tiago, você sabe como é que o pâncreas funciona? Mais ou menos. Mais ou menos? Posso te mostrar? Claro. Na verdade, o pâncreas fica localizado atrás do estômago, é essa glândula amarela,
Esse líquido verde é o líquido pancreático que ajuda a digestão dos alimentos. E o câncer é essa parte laranja que está crescendo. Ele cresce e vai comprimindo todos os órgãos em volta do pâncreas. Agora, eu queria mostrar para você. Você está preparado? Tô. Posso mostrar? Tranquilo. É isso aqui, olha. Esse aqui é o pâncreas normal. Pâncreas normal, como eu falei, ele fica localizado atrás do estômago e é uma glândula que ajuda a fazer a digestão dos alimentos e, além de liberar amilase e lipase, o pâncreas libera insulina e glucagon, que são hormônios para regular o nosso açúcar no sangue, entendeu? O grande problema é quando essa glândula tem um tumor que cresce, vai expandindo e comprime os outros órgãos. Esse pâncreas é o normal. O que eu vou mostrar agora é o pâncreas com a doença, com o câncer. É esse aqui. Olha a diferença. Aqui é o pâncreas agora com câncer, com tumor. Eu vou colocar aqui em você. Aqui é o baço, que é um órgão que produz sangue. Esse é o pâncreas normal e aqui é todo o tumor. Como eu falei, o pâncreas, o câncer, ele comprime todos os órgãos que estão perto dele. Inclusive o fígado, vesícula biliar e todos os ductos biliares. E a pessoa que tem um tumor de pâncreas pode desenvolver uma doença ou um sintoma ou um sinal chamado icterícia. Você sabe o que é icterícia? Se você conhece a icterícia pelo olho. Quando você olha uma pessoa, essa parte branca do olho, que é a conjuntiva, você vai ver que o olho fica completamente amarelo. Aquele é um olho com icterícia. E essa icterícia é porque a bilirrubina, que é o pigmento, está muito alto na corrente sanguínea. Bem, eu gostaria de demonstrar para você agora, Tiago, como é que a pessoa fica ictérica. Você pode me acompanhar aqui? Claro. Aqui a gente tem um modelo de por que isso realmente acontece. Esse tubo verde, que é a bile. A bile fica dentro da vesícula biliar armazenada. Será que você podia jogar um pouquinho aqui para mim? Então agora o Tiago está jogando a bile no ducto biliar e o ducto biliar desce para o intestino, entra aqui dentro, ajuda a digerir os alimentos, vai para as fezes e as fezes saem normais. Muito obrigado. Agora, nós vamos ver como funciona o tumor, o câncer de pâncreas, que, como eu falei, ele cresce e dá obstrução em todos os órgãos lá perto. Então agora eu vou pedir para você jogar novamente a bile. Vai devagar, porque agora existe um tumor aqui. A bile vai descer pelo ducto biliar, mas como existe uma compressão pelo tumor, olha o que acontece. A bile volta, ela vai voltando, vai para o fígado agora fica cheio de bile e essa bile vai para o sangue. E o sangue fica cheio da bile, por isso que a pessoa fica ictérica. Então a icterícia é por essa obstrução que o câncer está dando. Ou seja, a pessoa fica a pele amarela, os olhos amarelos, causado pela bile. Outro sintoma é a dor abdominal. Quando o paciente sente uma dor que começa no abdômen e irradia para as costas, e nessa posição, olha, a dor começa aqui e de repente você vai ver que o paciente começa a ter dor aqui, Tiago, nas costas. É sinal de que a doença está aumentando, comprimindo os outros órgãos, como pega o fígado, como eu falei, a vesícula biliar, os intestinos, pega toda a cadeia posterior dos gânglios e é uma dor muito forte. Esse é um dos piores, né? Esse é um dos piores porque não tem posição. A pessoa tem que tomar morfina muitas vezes, são analgésicos fortíssimos, né? Além da icterícia, além de você ficar com os olhos amarelos, a pele amarela, a dor abdominal. Um outro sinal muito importante é quando as fezes boiam no sanitário. Por que elas boiam? Porque tem muita gordura, Tiago. Como existe uma obstrução intestinal e a bile não passa, então o que acontece? As fezes ficam brancas, como essa tira de bacon, por exemplo, que vocês estão vendo. Gordura. E tem muita gordura nas fezes. Além do amarelamento dos olhos e da pele, dor abdominal e mudança nas fezes, o câncer de pâncreas dá outros sinais. Atenção a eles. Perda de apetite e peso, fraqueza, diarreia e tontura também são sintomas do câncer de pâncreas. Os fumantes têm 3 vezes mais risco de desenvolver a doença. Evite o consumo excessivo de comidas gordurosas, carnes vermelhas e bebidas alcoólicas. Sempre tenha em mente que hábitos saudáveis são aliados de uma vida melhor.
E vocês que têm parentes que têm câncer de pâncreas, pai, mãe, avós, devem fazer check-up anualmente para evitar essa doença. Tiago, gostaria de agradecer a sua presença. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Na semana passada, nós acompanhamos a história da família Lehmann. A Catherine pediu que eu ajudasse a sua irmã Vanessa. Ela está acima do peso e com vários problemas de saúde. Para ajudar a Vanessa, eu tive uma ideia: fazer com que a família toda se unisse nesse desafio. Por isso, a Catherine, a Vanessa e o seu filho Stanley decidiram encarar juntos o desafio do tubo da realidade. Vamos ver como eles estão se saindo nessa primeira semana. Bom, a gente está aqui para a gente começar a nossa avaliação. Eu adorei a vida endócrina, agora eu tô com mais vontade de alcançar o meu objetivo, de ajudar minha irmã e meu sobrinho. Primeiramente, eu abordei um pouco do histórico da obesidade deles, depois nós fizemos um exame clínico, uma abordagem de peso e circunferência abdominal, para podermos calcular o índice de massa corpórea deles. Descobri que eu tenho hábitos errados e que eu acordo muito tarde, eu dormi muito tarde, acaba desregulando o meu dia a dia. O que emagrece são hábitos corretos, né? São atitudes corretas, tanto na alimentação, como na autoestima, como na atividade física. É isso que vai determinar o sucesso do emagrecimento. É um começo, né? Um caminho para eu descobrir o que está acontecendo comigo e a partir daí começar a emagrecer, mudar de vida, né? Tocar minha vida para frente. Ela começa a sair mais. Se ela não for, eu puxo a orelha. Então, logo depois do programa, a gente veio pro consultório fazer a primeira consulta. A primeira coisa que eu preciso saber é o que vocês comem. Gosto de comer pão, gosto de comer pastel, coxinha. Chocolate, pizza, hambúrguer. Pão, lanche, pizza. E nessa primeira consulta também a gente fez o exame pra ver como é que tava a questão de músculo, de gordura. Então essa gordura tinha que estar até 20 quilos, eles estão com 60 e tantos quilos de gordura. Então é uma gordura realmente preocupante. Eles estão retendo muito líquido também, o que significa que eles não estão hidratados. A água tá no lugar errado, não tá dentro da célula. O corpo não tá funcionando, não tá conseguindo perder essa gordura, né, essa caloria. Por isso eles se sentem tão cansados, tão desanimados, porque o corpo realmente não está funcionando. O nosso objetivo agora é arrumar o corpo dele para que o metabolismo volte a funcionar e eles voltem a conseguir queimar essa gordura que está tudo sendo acumulado, melhorar essa retenção de líquido. Tudo uma novidade, né? A adaptação que eu vou ter que fazer. Eu sou chocolatra, então fica complicado para mim. A gente tem que retirar alguns alimentos da dieta e acrescentar outros alimentos que eles não têm tanto hábito assim de estar consumindo. Tirar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, né? Mas que eu possa comer pelo menos um dia, né? Um chocolatinho, né? Acredito que eu não vou conseguir parar de comer o que eu comia, mas eu vou diminuir e vou tentar seguir da melhor forma possível. Eu não gosto muito de ficar fazendo almoço, depois ficar fazendo janta, porque como sou só eu de mulher em casa, é meio complicado limpar a casa, fazer comida, fazer jantar. Eles já sabem o que devem fazer. Então agora vai deles, né, a decisão de seguir ou não. Se seguir, com certeza terão ótimos resultados. Vanessa, Catherine, Stanley, força! Nós estamos confiantes que vocês vão voltar aqui em 3 semanas completamente transformados. No quadro Nossos Heróis de hoje, vamos conhecer melhor a história de um grande campeão brasileiro que desde pequeno mostrou força e determinação. A vela é uma paixão de família, mas eu comecei a competir mesmo. Minha primeira regata foi como proeiro na classe pinguim. Eu tinha 8 anos de idade, primeira regata da minha vida. Até chegar à Olimpíada quando eu tinha 20 anos de idade. Depois a medalha olímpica que veio em 88, né, em Seul. 92, a Olimpíada que a gente achava que poderia ganhar e não ganhamos, né? Aí foi uma fase assim de derrota pra gente, volta por cima, para obter outra medalha olímpica em Atlanta, 96, já em parceria com o Kiko Pelicano. 98, eu achava que estava no auge da minha carreira e fui disputar a Semana de Vela de Vitória para ter ritmo de regata, né? E é ali que a minha vida mudou totalmente. Fomos para a raia cedo para fazer
ajuste das velas, testar a raia de regatas, quando aquela lancha entrou na raia e, infelizmente, eu estava no caminho. Quando eu fui nadar em direção ao barco, eu senti dificuldades. Eu senti uma espécie de dormência na perna. Quando eu passei a mão, já não tinha perna. Aí me deu um bloqueio na hora. Foi quando eu olhei ao redor, estava a água do mar avermelhada. Era o meu próprio sangue. Ali eu vi que eu estava morrendo. Então ali, realmente, eu só pensava em viver. Era uma luta, de vida e morte. Eu queria viver a qualquer custo. Depois, com o tempo, começou a cair a ficha. Foi quando eu percebi que eu estava num quadro irreversível, era um aleijado. Então, trazia uma revolta. Então, lutar contra essa revolta e entender um novo sentido para a vida é que foi a grande questão a partir daquele momento. Foi quando a enfermeira Cláudia apareceu num pós-cirúrgico de madrugada e deu uma mensagem muito otimista, assim, olha, estou gostando de ver, hein? Você está cada dia melhor, está ganhando a luta pela vida. Aí eu, ainda desanimado e tal, olhei para ela e falei, mas você fala isso que não é com você, né? E ela disse assim, quem disse que não? Foi quando ela batucou na coxa dela e eu vi que tinha um barulho de coisa dura. Ela tinha uma perna mecânica e eu não tinha reparado. Então, para mim, aquela mulher, aquela enfermeira, ela representou uma luz do fim do túnel, um rumo de vida que eu poderia seguir. Ela era feliz. Por que não poderia ser? Tudo mudou. Olha, o viver é algo muito intenso, que não limita-se a estar vivo aqui hoje. Isso seria sobreviver. É produzir, é ajudar, é compartilhar, É cada dia ter um desafio novo, É poder levar um exemplo de vida para outras pessoas, porque quando eu mais precisei de exemplos, eu tive. Foram fundamentais para mim. Parabéns, Lars, por dar a volta por cima e por mostrar que é possível encontrar novos caminhos quando a vida toma um rumo diferente. Pela coragem e perseverança, você é um dos nossos heróis. Hoje, nós vimos algumas informações importantes que gostaria que você se lembrasse. Fungos e ácaros podem ter invadido a sua casa. Todo mês, coloque colchões, tapetes e travesseiros no sol. Isso vai te ajudar a se livrar desses hóspedes indesejados. Faça avaliação médica periódica para evitar o câncer de pâncreas. Você deve estar se perguntando se o doutor ficou maluco. Não, ainda não. Eu só estou usando essas roupas porque chegou a hora de vocês se divertirem. Eu digo vocês porque eu não sei se vou achar isso muito engraçado. Vamos descobrir quanto o nosso corpo precisa de água, fazendo essa brincadeira que é encharcar o doutor. O ator Giuseppe Cristiano e o humorista Márcio Fagundes vão participar do jogo. Sejam bem-vindos, Giuseppe e Márcio, tudo bem? Vocês estão preparados para esse desafio aqui? Eu tô ansioso, tô doido para derrubar essa água em você. Ah, Giuseppe, você é um homem tão simpático, um artista, um ator aí. Bom, a brincadeira vai funcionar assim. Eu vou fazer uma afirmação, vou falar e vou perguntar se é verdadeiro ou falso e vou falar valendo. Quando eu falar valendo, quem for mais rápido, bate no botão vermelho e vai dar a resposta. Quem acertar o maior número de perguntas vai acumular o maior número de bolas. E aí depois eu vou falar o que vocês vão fazer com essas bolas, tá bom? Ok, atenção. Pergunta número 1. A cor amarela e concentrada da urina significa que você está bem hidratado. É verdadeiro ou falso? Valendo! Uou, você foi rápido, hein, Giuseppe? O que você acha que é? É falso. É falso? Ele acertou! A urina é o melhor parâmetro para saber se você está ingerindo água o suficiente. E a cor da urina, quase transparente. Quanto mais água tomar, mais transparente fica a tua urina. Ok? Pode pegar uma bolinha e já fica com você. Aê, essa é a tua. Atenção! Em geral, uma pessoa que pesa 70 quilos
deve ingerir pelo menos 2,5 litros de água. É verdadeiro ou falso? Valendo! Agora o Márcio foi rápido. Verdadeiro. Acertou! Acertou! É verdadeiro! A recomendação é que as pessoas tomem 35 ml de líquidos por cada quilo de peso. Então, 70 quilos vai dar 2 litros de água. E atenção para a terceira pergunta. Ingerir líquido em excesso pode causar a perda de sódio pela urina. É verdadeiro ou falso? Valendo! Márcio, o Márcio foi muito rápido agora. Verdadeiro. Acertou. Quando você bebe muito líquido, a falta de sódio pode causar cansaço e fadiga muscular, porque você começa a perder muito sódio e você dilui também o sódio do sangue, ok? Já peguei. Então minha agora o segunda Márcio já pegou 2-1, hein? Olha, Giuseppe. Vamos reagir. Vamos reagir. Pergunta número 4. Atenção. Recomenda-se que todo líquido que você deve consumir por dia, 90% venha da água pura. É verdadeiro ou falso? Valendo! Assim também. Márcio, você tá rápido, hein? E aí? É falso. Acertou! É falso! O valor diário da água pura deve ser de 70% do recomendado. O restante deve vir de outros líquidos, como sucos, por exemplo, e de líquidos em geral. Giuseppe, e agora? Vamos reagir, ainda tem esperança. 3-1. Ainda tem esperança. Atenção. Cãibras, náuseas e mal-estar são os sintomas de quem está carente de potássio. É verdadeiro ou falso? Valendo! Assim não vou mais brincar. Mas você tá com o dedinho em cima. Não tô nada. O Márcio, ele tá impressionantemente rápido. Verdadeiro. Verdadeiro, tá certo. A resposta é verdadeira mesmo. Porque quem ingere água em excesso pode perder potássio. E essa carência favorece cãibras, náuseas e mal-estar. Olha, estou impressionado com vocês dois. Primeiro, que vocês dois vieram aqui para me molhar. Agora, eu achei que só o Márcio quer me molhar de verdade. Nossa, o Giuseppe, ele foi muito rápido. Eu acho que ele tentou. Tentou. Mas... É porque eu sofro tanto lá no meu quadro, eu quero ver alguém sofrendo um pouquinho agora. Bom, quantas bolas você ganhou? Foram 4. Eu 4? só uma. Só uma. Ele vai pegar as bolas dele, vai ter que ficar lá em frente e tem que acertar nesse vermelho para tentar fazer com que você molhe o doutor hoje. Bom, eu vou me vestir aqui, ó. Agora eu tô preparado para esse desafio. Márcio, você tem 4 chances, hein? Vamos ver. Primeira. Pode? Tranquilo, vai lá. 1, 2, 3, Yes! Escapei da primeira, hein? Que delícia. Giuseppe, escapei da primeira, hein? Não, mas eu tô torcendo para que você se molhe bastante. Vamos lá. Segunda. 2, 3, 4. Ah, ainda bem, hein? Olha lá, você tem mais 2 só, hein? Agora faz. Agora ele tá com uma cara de mal, gente do céu. Vamos ver. 1, 2, 3, 4. Olha, é gelado, viu? É gelado. Parabéns aos 2 participantes. Eu espero que esse meu papelão aqui tenha alertado vocês sobre a importância de tomar água no nosso dia a dia. Depois dessa, não dá mais para continuar o nosso programa. Obrigado a todos, obrigado a vocês que vieram.